Bom dia, graça e a paz. Vamos aqui fazer uma meditação rápida sobre um fato histórico, né? Falar um pouquinho de história, tentar fazer um paralelo com a nossa contemporaneidade atual, né? Ou contemporaneidade, ela é atual, acredito eu. Vamos lá. No ano 800, tinha a igreja, ela tinha um Papa Leão III. O Papa Leão III, ele coroou como rei Carlos Magno, né? Rei do Império Sacro, deixa eu ver se eu me lembro, Sacro Romano Germânico. E como autoridade espiritual, que era o Papa, né? Autoridade espiritual máxima, ele trazia a ideia de validação. Uma validação que trazia sobre o coroado uma confirmação divina de que ele era o escolhido. Pois bem, a gente sabe que nem tudo que aconteceu nos tempos passados, o que a gente conhece da história, o que é relatado em livros, o que é relatado em escritos e tudo mais, quem é professor de história, quem é profundo conhecedor de história da Idade Média, história antiga, pode falar muito melhor do que eu, mas havemos de convir que nem tudo que esses reis faziam, como nos dias atuais, era em favor do povo. Nunca é em favor do povo. O sacerdote muito menos. Essa coroação ela tinha interesses pessoais, interesses políticos, e ao coroar o rei, ao validar, fazia a validação daquele rei, que simbolicamente validava como se o próprio Deus estivesse confirmando e dizendo: esse é o meu escolhido para governar esse povo. Essa validação ela trazia ao povo, eu vou dizer assim, um certo... o povo acabava acreditando e o povo acabava se deixando levar por essa validação da igreja. Hoje nós temos dois extremos. Nós temos dois extremos. Nós temos a direita, nós temos a esquerda, e eu não gosto de política, eu vou só fazer um paralelo aqui. Você consegue fazer um paralelo a essa história específica, tá? De Carlos Magno com o Papa Leão III, com os dias atuais? O que te parece isso? Aonde é que você consegue ver uma similaridade na atitude dos atuais sacerdotes do nosso tempo, que são os pastores, que são os pregadores? Qual a similaridade que você vê na questão de validação de um certo candidato? Eu vou expor aqui mais uma vez, eu exponho sempre, eu não tenho candidato, se eu puder não votar, eu não voto, tá? E porque eu creio que nenhum dos dois lados está preocupado com ninguém. É assim na Idade Média, era assim na Idade Média, era assim na época de Jesus, tanto que o Senhor Jesus ele falou o que para mulher samaritana na questão da adoração, na questão de crer naquele que é enviado. Ela falou: nossos pais dizem que devemos adorar no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. O Senhor Jesus falou: é chegada a hora que vos digo que nem no monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas em espírito e em verdade. Jesus ali ele quebra aquele paradigma daqueles do poder centralizado do sacerdote, do escriba, do fariseu ou do saduceu, seja lá quem for que tivesse dominando aquele povo, sob o poder também do Império Romano, né, com a conivência, entendeu? E Jesus ele vem para libertar o povo desse domínio religioso que acontecia na época, domínio religioso que tinha na Idade Média, e com a reforma protestante de Lutero, por volta dos anos 1540 e pouco, alguma coisa assim, essa revolta, a revolta protestante, ela trouxe a sensação de liberdade daquilo que a Igreja Católica tinha como santo, daquilo que a Igreja Católica tinha como lição moral para poder dominar a sociedade, impor as suas regras, e com a imposição e com a unção, vou dizer unção aqui, mas não é bem isso, mas com a validação de reis e líderes políticos, ela mantinha o seu poder.
Poder esse que você vê hoje no patrimônio da mesma Igreja Católica. E trazendo para os nossos dias atuais, olha o patrimônio das igrejas. Tudo bem que tem igrejinha lá no interior que é muito, muito pobre, que o pastor, poxa, é simples, ele trabalha aqui, trabalha ali, muitas das vezes ele não tem nem um carro para poder se deslocar para o culto. Os irmãos, tem muitos que vão de bicicleta, não é a realidade de muitos, mas tem muitos que têm a sua condição de ter o seu carrinho. Toda igreja, seja ela mais simples ou não, tem alguém que tem uma condição um pouco melhor. Talvez ele não tenha a condição de ser rico ali naquela comunidade cristã, naquela comunidade ali que ele vive socialmente, mas ele tem um destacamento melhor. Pois bem, como é que é? Qual o paralelo que você trata com a questão da igreja antiga, a igreja da Idade Média, né? E com a igreja de hoje na questão financeira? E na questão política? Te parece algo similar com esse apoio que se dá a candidato, seja ele da esquerda ou da direita? Por mim não interessa, porque eu vou repetir aqui, para mim nenhum deles presta, tá? Nenhum deles presta, eu não estou fazendo aqui juízo de valor de ninguém. A gente vê por aí, a gente vê como é que é a política, entendeu? Uma vez que o Senhor Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, então a gente precisa se apegar nisso. Os pastores estão brigando entre si. Eu falei num vídeo anterior que a convenção A apoia um, a convenção B é outro, a convenção C é outro, e a D apoia a mesma da A ou da B, eu não sei, e um pastor fulano apoia o ciclano. Tudo é interesse, tudo é interesse. Eu tive conhecimento que há um tempo atrás foi perdoado dívidas de algumas das igrejas, né? Dívidas em torno de 1,5 bilhão de reais, dívidas perdoadas. Dívidas perdoadas. Eu lembro que eu sofri um assalto, assim que eu comprei esse carro que eu tenho aqui, eu comprei esse carro 0 km, nós sofremos um assalto 2 ou 3 meses depois, e a minha vida virou de cabeça para baixo, eu acumulei um monte de prestação, eu tive síndrome do pânico, continuei trabalhando, eu tive assim, foi um assalto muito violento, eu estava com meus filhos muito pequenos dentro do carro, minha esposa, meu pai recém-operado, foi muito difícil. Nós fomos roubados no domingo, eu achei o carro na segunda-feira de madrugada, e eu acumulei um monte de conta. Eu acumulei 9 mil reais em dívida de PVA. 9 mil, isso ocorreu em 2016. 9 mil reais em dívidas de PVA. E eu consegui quitar esse PVA, paguei à vista, né? Tem 1 ano ou 2 anos que eu paguei, eu vinha pagando os outros e depois eu quitei esse PVA. Mas ninguém abonou, entendeu? Fizemos um boletim de ocorrência, poxa, olha, vamos abonar, o cara foi assaltado. Agora não, as igrejas não. As igrejas não, elas simplesmente tiveram 1 bilhão e 600 milhões, ou 500 milhões, ou sei lá, 1 bilhão e tanto, perdoados, simplesmente perdoados. E você vê, eu não sei quais são as igrejas, eu não sei quais são os pastores, e você vê aí líderes com carros importados, blindados, relógios caríssimos no pulso, vivendo em casas espetaculares. Isso daí só mostra que falar mal da Igreja Católica, a pessoa acaba esquecendo, igual o ditado do macaco, o macaco ri do rabo do outro, mas não olha pro seu. Fala-se mal da Igreja Católica, que a Igreja Católica vendia suas indulgências, que a Igreja Católica enriqueceu através do sofrimento do povo. E atualmente os pastores, líderes de igrejas religiosas se dizem evangélicas. Não estou generalizando não, tá? Mas uma boa parte. Por que esse interesse tão ferrenho em apoiar a política? Por que você não apoia a causa do Senhor Jesus? Por que você não visita a viúva? Por que não visita o órfão necessitado? Por que não usa o recurso da igreja para poder sanar problemas daqueles que sustentam o sistema religioso ou acabam mantendo o seu CNPJ ativo? Porque a igreja ela tem que funcionar sobre um CNPJ, senão ela não consegue ter maquininha, senão ela não consegue ter uma série de outras coisas, porque você tem funcionários em regime de CLT. Qual o paralelo que você consegue traçar em relação a esse fato aí do ano 800 com o Papa Leão III e o Carlos Magno? Tem alguma similaridade para você? Para mim tem. Esse apoio irrestrito, esse apoio incondicional de pastores
a político A ou B, isso tem interesse. Eu não sou famoso, eu não quero fama, mas biblicamente falando, vai ter consequências. Se não tiver aqui, vai ter consequências lá na porta do céu, lá na porta do paraíso, diante de Deus. Tá? E que a gente medite naquilo que Jesus falou com a mulher samaritana. Nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Eu não sou desigrejado, eu não sou afastado da igreja, eu sou estudante de teologia, me formo daqui a pouco. Não foi a teologia que me fez pensar assim, eu já penso assim há muitos anos. Só que com conhecimento, com as ferramentas para que você possa desenvolver um estudo melhor, é claro que você vai descobrindo algumas coisas. E esse assunto veio na minha mente muito fresco porque essa semana eu estou concluindo a matéria de história do cristianismo. E isso me trouxe essa meditação. Me trouxe esse pensamento que ele já permeia minha mente há muitos anos. Minha esposa sabe, tá? Meus filhos conhecem, eu oriento os meus filhos quanto à questão política, quanto à questão, vou dizer, religiosa. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio naquilo que Jesus falou, naquilo que a Bíblia nos ensina. Tá? Eu não posso acreditar que um homem, nos tempos de hoje, ele seja o salvador de uma nação. Uma vez que a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É difícil você ler a palavra de Deus, você fica cada vez mais contra essas atitudes desses líderes religiosos. Isso é um problema deles, tá? Esse é um problema deles. Será que a Bíblia está errada e eles estão querendo ressignificar alguma coisa? Será que eles estudaram tanto, fizeram tanto mestrado, tanto doutorado, tanta pós, que eles conseguiram ver que Deus errou em alguma coisa, que nas entrelinhas ali não é bem aquilo que estava querendo dizer, e eles estão querendo ditar novas regras baseadas nos seus próprios interesses? É difícil. A gente vai voltar à Idade Média? Ou a gente já está vivendo tempos semelhantes à Idade Média? Ou talvez piores? Não com aquela violência, né? Não com aquela volúpia de enfrentamento, de reino contra reino. Tudo bem que hoje nós temos guerras, rumores de guerras, nós temos aí destruição, armas poderosíssimas. Será que a gente vai ter que voltar à Idade Média? Porque a gente já se deixou novamente dominar pelos sacerdotes, escribas e fariseus. E aí? Porque se a igreja fizer o que Jesus falou, não existe no mundo político, não existe no mundo sistema político, sistema que pare a igreja. Não existe? Não existe. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi Jesus que falou. Então, não é necessário esse empenho em defender um candidato do lado de cá ou do lado de lá. Não é necessário. Que Deus te abençoe. Que você medite na palavra de Deus, como sempre. Que você medite naquilo que Jesus colocou no seu coração. Não seja guiado só pelo que os outros falam. Seja guiado por aquilo que a palavra te revela. Amém.